Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos, irmãs, preciosos do Senhor, filhos escolhidos de Deus. Que o Espírito Santo abençoe cada coração nesta noite. Eu creio que Deus tem uma bênção para o seu coração. À medida que você abra o seu coração, deixe Deus trabalhar, Deus só tem que sempre bênção para te dar. Então, meu amado ouvinte, vocês que sempre nos acompanham, nós rogamos a Deus que essa graça soberana sempre vos alcance. Onde quer que vá, onde quer que fores, o Espírito de Deus estará com você na forma da coluna de fogo, te protegendo, te dando força, dando luz para você caminhar nesta hora tão pecadora, hora tão difícil a qual estamos atravessando. Mas creio eu que o Espírito Santo está cuidando dos seus, né? Nós louvamos a Deus por mais essa vez, esta rica oportunidade a qual Deus nos concede de juntos estarmos nesse amor divino de Deus, para ler a palavra, para ouvir a palavra do Senhor, que é o pão vivo do céu para nossas almas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar um tema muito bom, e como hoje seria culto na igreja, mas estamos aqui no escritório, e então nós vamos meditar um pouquinho sobre discernimento de espírito. Amém? Mensagem do profeta de Deus, discernimento de espírito. E nós precisamos discernir o espírito e provar se realmente eles vêm de Deus. Então vejam bem, discernimento de espírito. E o profeta de Deus vai ler uma mensagem, vai ler na Bíblia para nós. Salmo 105, verso 1 a 15. A escritura que vai ser lida, Salmo 105, verso 1 a 15. E o tema hoje será discernimento de espírito. Estamos abordando, amados, sempre esses temas, porque nós precisamos que realmente Deus nos ajude, nos ensina, nos redargua, nos mostra a maneira como devemos caminhar, e precisamos ter luz do Evangelho, enxergar pela fé com o olho de águia e ver como estamos diante de Deus, se é que realmente somos chamados, escolhidos a dedo de Deus, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor com uma faixa musical e depois nós vamos dar uma pequena introdução e depois nós vamos ouvir a mensagem. Mas já anota aí essa escritura que foi anunciada, Salmo 105, verso 1 a 15, amém? Para que depois nós vamos repetir novamente, vocês vão ler junto com o profeta de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. História de alguns tempos atrás, de um anjo enviado
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os quais estão agora sintonizados conosco, ou estão chegando, nos acompanhando. Sempre temos uma boa audiência, graças a Deus, e esperamos que o Espírito Santo possa ajudar a nós. Todos precisamos da ajuda de Deus. Não existe ninguém nesta era tão pecadora, tão terrível, que possa dizer assim: eu não preciso de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Por isso, meus amados, se entregue inteiramente nas mãos de Deus. Confia nele e ele tudo fará por vós. Amém? Meus irmãos, nós, antes de colocar a mensagem para ouvir, eu gostaria de sempre deixar aqui uma palavra de ajuda, de conforto para os nossos irmãos. E nós sabemos que Deus, nessa era que estamos vivendo, está tremendamente ajudando seus filhos. Vocês sabem, né? Se você não sabe, você vai saber agora, que depois dessa era não haverá mais era, não terá mais dispensação. Veja só, desse lado de cá, nós cremos que Deus, antes dele fechar toda esta casa, dele encerrar o livro, fechar as visões, as profecias, Deus tem enviado um porta-voz, nos admoestando, nos advertindo de tudo aquilo que ele iria ou está fazendo e quererá fazer. Deus nunca escondeu nada do seu povo. Por isso, nós louvamos a Deus por ele ter enviado uma mensagem, conforme diz Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá todo o segredo de Deus, pelo qual anunciou a todos os seus santos profetas, os seus servos, né? E nós louvamos a Deus porque estamos na última era, a era da igreja de Laodiceia, última dispensação, né? Para quem sabe, ou mesmo que você não sabe, saiba agora, a dispensação da era gentílica. Depois dessa não terá mais dispensação, porque entrar-se-á o período de tribulação e Deus vai tratar com os judeus, selando ali um grande número de 144 mil judeus e 12 de cada tribo. Mas ali Deus não está mais tratando conosco. Mas hoje, enquanto encontramos Deus falando conosco, vamos dar crédito à voz de Deus, vamos ouvir de bom grado, não vamos ficar irritados com Deus. Mas nós precisamos nesta hora acatar o que Deus tem enviado para nós, para que temos então, através disso, discernimento de espíritos. Eu quero meditar hoje com vocês sobre isso, talvez por algumas programações, porque nós vemos hoje na Terra espíritos aí, diversas maneiras têm vindo, têm surgido, e as pessoas adorando homens, adorando posições, quando nós deveríamos realmente adorar somente ao Senhor Jesus. Mas você deve saber disso. Aqui em São João, capítulo 4, 1 São João, irmãos, capítulo 4, se você quiser anotar, depois você possa ler aí na sua casa, São João, capítulo 4, nós encontramos o apóstolo de Deus falando assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja só, e você deve provar. Agora, de que maneira você se prova o Espírito? Você se prova ele através da palavra de Deus. Se ele vem falando em nome da verdade, se ele vem apoiando a verdade,
se ele vem sempre colocando a verdade de Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, esse é o Espírito de Deus. Mas se ele vem com controvérsia, com calúnias, com intrigas e muitas coisas mais, procurando se infiltrar sorrateiramente e manchar o Evangelho, esse não é um Espírito. É outro Espírito, mas não de Deus. E você precisa se policiar, você precisa parar e analisar. Muitas pessoas se aninham em denominação através de uma grande religião, por mais conhecida e famosa que ela possa estar, e ele faz ali, veja só, o seu quartel-general. Mas nós sabemos que nós precisamos saber que nosso quartel-general é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós precisamos conhecer essas coisas. E através da palavra de Deus nós podemos então julgar todos os espíritos. Amados, provai os espíritos, veja se ele vem de Deus. Amém? Por isso o próprio Jesus disse que surgiriam falsos cristos. A palavra Cristo, irmão amado, significa ungidos. Haveria falsos ungidos. Muitas pessoas dizendo que eu sou isso, sou aquilo outro. A Bíblia diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então precisamos nos policiar. Mas através do sistema denominacional, sistema igrejeiro, nós não conseguiríamos às vezes detectar. Não conseguiríamos jamais por nossos esforços. Mas nós damos graças a Deus, que Deus tem enviado o Espírito Santo na forma da coluna de fogo, o qual está guiando os seus filhos na verdadeira luz da palavra. Amém? E quando o mundo está perturbado, se agitados aí, tanto no natural como no espiritual, nós vemos a condição, porque o natural tipifica o espiritual. A condição que a raça humana está, assim também é a mesma condição no lado espiritual. Como eles estão confusos, não sabem mais a que seguir, não sabem onde parar. Veja, porque a Bíblia diz que nesse tempo que estamos vivendo, os homens correriam de um lado ao outro, por exemplo, de norte a sul, leste a oeste, algo em seus corações, famintos por ouvir a palavra de Deus. Mas graças a Deus, Deus deu a mesa farta para nós. Por isso que o salmista Davi: prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus sempre dá alimento para você lutar e vencer. Então nós precisamos saber dessas coisas. O profeta diz que Deus não usa nenhum dos seus dons para politicagem. Você não vai ver nenhum ministério envolvido com política. Se ele estiver envolvido com política, ele está em maus lençóis. Vejam, Deus quer que o seu ministério é para a edificação do corpo. Nós vamos ouvir o profeta de Deus falar já aqui para nós, Efésios 4:11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, veja só, doutores e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento, essa mensagem para nós agora, veio para nos aperfeiçoar. E todo verdadeiro dom, todo verdadeiro ministério de Deus, ele estará apontando para essa voz que clama agora. Aleluia! Aí está o verdadeiro dom. O verdadeiro homem chamado por Deus, ele não quebrará a palavra de Deus, mas ele apoiará a palavra de Deus como assim diz o Senhor, porque ela é o assim diz o Senhor. O homem de Deus se porá ao lado da verdade e chamará o branco de branco. Veja bem, a cor preto de preto, porque nós não queremos nada mesclado com o mundo, com o pecado, amados. O que mais você vê hoje são igrejas enredadas com movimentos, com isso e aquilo, mas Deus tem livrado a sua noiva, está tirando elas dessas situações e colocando em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Se você é um cristão de Deus, um irmão, uma irmã, filha de Deus, você sabe que seu coraçãozinho está flamejando, esperando mais de Deus. Você não concorda com esse mundo, você não concorda com as falsas doutrinas, com as maneiras que você sempre achou que aquilo era certo, mas chega uma hora que o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, na sua vida, te dando nova experiência. Então você passa através do Espírito de Deus, examinar pela palavra de Deus e julgar cada espírito. Prove a cada um deles. E muitos deles vêm em nome da verdade, falando de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, irmãos, mas como Jesus falou, né, vós me honra com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Então que ninguém se engane.
De chegar naquele dia, muito Senhor, mas pregamos, nós falamos isso e aquilo. Ele simplesmente vai dizer assim: afastai-vos de mim, vós que praticais ou praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. Mas nós não pregamos, nós não visitamos, nós não falamos. Mas era tudo de uma maneira fora da vontade de Deus. Mas um homem que teme a Deus, ele vive pela palavra, fala pela palavra, ouve pela palavra, caminhe através da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te ajude para que você possa discernir. Hoje que mais você vê o mundo dentro da igreja, politicais da igreja, dentro da igreja. Veja a ajuda de quem quer que for, da política, isso na igreja não anda. Comprando isso, comprando aquilo, irmãos. Nós precisamos livrar dessas coisas. Deus quer uma igreja pura, né? Sem rugas, sem manchas, sem nada para atrapalhar. É isso que Deus está querendo nessa hora. Que nós possamos estar assim, crendo sempre na palavra de Deus, confiando no que Deus tem dito para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que corta até a divisão da alma e do espírito, e é apto para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Tá bom? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo prossiga falando em vossos corações. E agora nós vamos nos preparar os corações para ouvir Deus falar conosco. Busca lá a tua Bíblia e acompanhe com o profeta de Deus a escritura que se encontra em Salmos, capítulo 1 até o 15. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te proteja e te guarde. Creia nos seus profetas, creia na palavra de Deus, creia no apostolado de Jesus Cristo, creia no dom verdadeiro, julgue pela palavra, e se é de Deus, por que não seguir? Por que não acatar isso? Por que não viver através disso? Afinal, é a vida de escape que temos nessa hora que você vê, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos iniciar do começo a mensagem aqui. Ela é apenas 1h20, nós vamos ter várias programações, Deus permitindo, até terminar essa mensagem. Deus abençoe a todos. Our Heavenly Father, I want to express, if I can this morning, how in my heart I feel towards one, the holiest of holy, coming down to the earth and to redeem a sinner like myself. And I'm sure that these ministers, it's present. E tenho certeza que estes ministros que estão presentes agora podem se sentir da mesma maneira que foi pela tua graça, que fomos feitos ministros desta aliança, que tu deste a raça caída de Adão. E estamos aqui esta manhã, Pai, reunidos com nenhum outro propósito, senão o de conhecer e estudar para conhecer, melhor dizendo, a vontade de Deus e o que devemos fazer para tornar Cristo real para as pessoas desta geração. Bem, glória a Deus. Sabendo com certeza que no dia do juízo seremos colocados face a face com esta geração, e sendo ministros, seremos juízes. E as pessoas às quais falamos e a atitude delas em relação à palavra que lhes trazemos determinará seu destino eterno. Portanto, Senhor, naquele dia nós seríamos um juiz a favor ou contra a geração para a qual pregamos. Deus Pai, por favor, através do nome de Jesus, não nos deixes dizer uma palavra que esteja errada, mas que tenhamos o coração sincero e a mente aberta para que possamos receber as coisas que são boas. Aleluia. Para que possamos sair para nossos diversos campos de trabalho após hoje e estar melhor equipados por causa do nosso encontro contigo esta manhã. Amém. Concede, Senhor. Não queres vir e ser nosso morador, em nossos ouvidos, em nossa língua, em nossos pensamentos, que a meditação do meu coração, os pensamentos da minha mente,
tudo que há em mim e em meus irmãos seja aceitável à tua vista, Senhor. Amém, amém. Para que possamos ser tão cheios e repletos do teu Espírito, da tua presença aqui, que o salão se torne o salão, não tanto o edifício em que estamos sentados, mas o edifício em que estamos vivendo, se torne completamente uma nuvem da glória de Deus. Que saiamos daqui esta manhã, tão cheios do Espírito Santo, que estejamos mais determinados do que nunca na vida a levar a mensagem à geração moribunda em que estamos vivendo. Ouve-nos, Senhor, e fala-nos através da tua palavra. Nós pedimos em nome de teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Desejo ler esta manhã uma porção da Escritura que se encontra nos Salmos, no Salmo 105. Desejo ler apenas uma parte. Vocês que tomam nota destas leituras bíblicas, vejo muitos deles, e sendo que somos ministros e assim por diante, é bom ler a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E agora, a que horas eles geralmente saem? Por volta das 12 horas? O que diz? Salmo 105. Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai, cantai salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se os corações daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Amém. He has remembered his covenant forever. The word which he commanded to it. Lembrou-se da sua aliança para sempre, das palavras que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, saying unto thee will I give the land of Canaan, the lot of dizendo: yours. a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, When they went from one nation to another and from one kingdom to another people, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. May the Lord bless the reading of Amém. His Glória a word. Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a leitura das suas palavras. Tenho algumas escrituras anotadas aqui em algum lugar a que talvez me refira enquanto falo. Eu me pergunto hoje, quem vai ser o próximo presidente? A eleição está chegando, você sabe. Quem vai ser presidente neste próximo mandato? E se eu soubesse, só há um que sabe, que é Deus. E se Deus me revelasse quem vai ser o próximo presidente, e eu me levantasse aqui em fiz e fizesse uma predição de que tal homem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, e colocassem isso em jornais e assim por diante, e eu acertasse com exatidão, fosse perfeito, e tudo o que eu tivesse dito acontecesse, mas de que adiantaria? De que adiantaria de qualquer maneira se eu
se eu fizesse tal coisa, os jornais anunciariam e seria publicado, talvez, se tal pessoa pudesse fazer tal predição e fosse verdade, todos os jornais e revistas iriam divulgar isso. Mas você sabe que Deus não faz coisas assim. Deus não usa seu poder e seus dons para tolice. Amém. Vai Glória a ser, Deus. seja qual for o presidente, vai ser presidente. Verdade. Quer saber agora qual seria o presidente? Não nos ajudaria em um centavo. Não nos adiantaria nada saber quem vai ser presidente. Assim, portanto, Deus não faz essas coisas assim. E então, se eu fizesse uma predição como essa, e viesse a acontecer, e os jornais publicassem, e as revistas, então seria para a minha glória. As pessoas diriam: vejam que grande profeta o irmão Branham é. Ele nos disse muito antes de acontecer exatamente quem seria o presidente. E isso seria para a minha glória. Mas Deus não quer, Ele não está interessado em operar coisas para a minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado em operar coisas para a sua glória, algo que traga benefício. Como Paulo disse, se falamos em línguas e não temos intérprete, de que serve? Só glorificamos a nós mesmos, ou seja, edificamos a nós mesmos. Isso não está de acordo para Deus. Deus quer que Ele seja edificado e não devemos buscar engrandecimento próprio, mas engrandecer a Deus em tudo o que fazemos. Por isso, eu creio esta manhã que se soubesse quem seria e exatamente quando seria eleito e quantos votos ele estaria acima ou abaixo ou o que fosse, não serviria para nada dizer. Seria melhor eu simplesmente deixar quieto, se de fato soubesse. Não tentar anunciar, porque não haveria razão para fazê-lo, porque vai acontecer de qualquer maneira e não faz muita diferença para nós quem vai ser presidente. When He uses His gifts, He uses them for His own. Mas Deus, quando usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória da sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. É por isso que Ele dá essas coisas à sua igreja. Porque Ele tem doutores, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não deve sair e se misturar com o mundo e tentar usar um dom, como Balaão fez, e destruir ou ganhar dinheiro com ele ou algo assim. Se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e ficar fora das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Agora, de fato, temos, e acho que é uma coisa boa para nós, como ministros, seguir nossa ordem quando vemos tais coisas no mundo como vemos hoje. E temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos, por a prova o espírito. Creio que essa é uma lição muito importante para a igreja hoje. É por a prova o espírito de qualquer coisa, ter discernimento no espírito. Glória a Deus. Não acho que devemos, jamais, de modo algum, tentar julgar uma pessoa pela denominação a que pertence, ou pelo grupo onde congrega. Quer seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, ou seja o que for, nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam,
O Espírito, The Spirit. quer ele seja chuva serôdia, ou chuva temporã, ou chuva interior, exterior, ou de nenhuma chuva, ou seja o que for, nunca devemos julgá-lo por isso, mas pelo seu Espírito. Amém. Devemos discernir espíritos. Aleluia. Observem o que esse homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, por um dom, independente de quão grande seja o dom, agora quero trazer isso à igreja esta manhã, porque nas diversas denominações vocês ainda são a igreja do Deus vivo, juntos. É isso, é o que quero trazer a vocês. Vejam, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras que foram cortadas em diversas formas. Tudo para a glória de Deus. Amém. Agora, há tanto no dia em que vivemos concernente a dons. Tantas pessoas são julgadas pelos dons que têm. Bem, eu creio que essas coisas são dons. Creio que o que vemos acontecer são dons, e são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. É verdade. A outra noite fiz uma afirmação no púlpito dizendo isso, que prefiro ver o amor fraternal existindo no meio da igreja, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. Vejam, temos de saber para que são essas coisas. Agora, se um homem vem e tem um grande dom, independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom, que propósito ele tem. Se está tentando usar sua influência e formar para si um grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. Não importa quão grande professor ele seja, quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhes diria que isso está errado. É verdade. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. É verdade. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual, que possa atrair as pessoas. E talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Então, isso está errado. Talvez ele esteja tentando engrandecer determinada coisa aqui, que queira que todos os demais saiam de cena e deixe que ele e seu grupo sejam a cena. Isso ainda está errado. Vejam. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa a que ele pertence. Você não está discernindo o homem, está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. Verdade. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Verdade. Glória a Deus. Nenhuma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o espírito em sua vida está tentando conduzi-lo. E então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não dispersá-las, mas juntá-las, e trazer a igreja do Deus vivo, não todos a uma denominação, mas
há um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Então, se ele é da chuva temporânea, ou da chuva serúdia, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa a que movimento pertença, o espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si, ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. Amém. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Ele nem mesmo se importa se seu próprio movimento, que está ótimo, vejam, é bom, se ele é metodista, presbiteriano, ou católico romano, ou o que queira ser quanto à denominação. Mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração, que está tentando alcançar, então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por fama mundana, se são por grandes nomes para dizer, eu predisse isso e aconteceu exatamente. Agora, você vê que está errado aí mesmo para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como vidente, um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento. Se está profetizando e pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma, todavia, pregando você deveria estar. Isso mesmo. Amém. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja. Amém. Algum lugar onde você paga seu dízimo e algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Faça a sua escolha. Amém. Mas então, nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenha um companheirismo um com o outro. Glória a Deus. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Amém. Penso que isso é com certeza verdade. Amém. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno da qual todo o seu tema do Antigo Testamento estava baseado: o Messias vindouro. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa: estavam ungidos com o Espírito de Deus e prediziam o Messias vindouro. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam como o Espírito que estava neles. Aparentemente falavam de si mesmos. Observem como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agirem. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivos egoístas em absoluto. Ele poderia ter sido o rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo debaixo dos seus pés. Mas, porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maiores tesouros os tesouros do céu do que os do Egito. Amém. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece. Ele teve de olhar para além daquilo.
Vejam, ele poderia ter sido isso. Somente considerem o ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo, e sabe que se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocá-lo em uma pequenina igreja em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. Esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito que está nele. Amém. Estão me acompanhando? Amém. Ele a representará. Aleluia. Vejam, Moisés, quando chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés por medida. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. As crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. E verificamos que quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés: põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles. E tomarei a ti e levantarei outra geração. Moisés lançou-se na frente do juízo de Deus e disse: tira-me antes de tirá-los. Em outras palavras, antes que possas pegá-los, terás que passar por cima de mim. Foi exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores, vocês e eu, mas Cristo lançou-se na frente. Deus não podia passar, ele não podia passar por cima de seu próprio filho. E quando Deus viu esse Espírito em Moisés pendurado no juízo como uma cruz lá, tu não podes chegar a eles, terás de tomar-me primeiro. Estão vendo o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia ter sido o rei do Egito, quando poderia ter tido todo o luxo do mundo, ser popular, quando poderia ter sido o grande rei do mundo naquela época. Mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. Vejam, ele se lançou na frente. Por quê? Foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando. Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio, poderia ter se levantado no Egito. Agora esperem, vou profetizar assim e tal, vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas ele teria sido mundialmente famoso, mas isso não estava em seu coração, não podia estar em seu coração. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. O Espírito nele. Vejam José.
Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Estamos chegando mais no final de uma programação. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos irmãos que nós estamos acompanhando sempre, né? Temos alguns nomes aqui. Temos Tatiana Norberto, família, Vandex Santos, Samuel Oliveira, Sueli Silva, João Marcelo Horta, Antônia Lourenço, Daniel Santos, José Cardoso, Edgar Batista e também Marlene Rocha. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amanhã, quarta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui mais uma vez, ouvindo mais um pouco da voz, ouvindo o que Deus tem para nós. Nós paramos no parágrafo de número 28. Parágrafo de número 28 da mensagem, discernimento de espírito. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. O nosso muito obrigado pela sua dedicação, carinho. E se você tem uma necessidade e quer apresentá-la a Deus, nós vamos ter uma palavra de oração. Creia na cura, libertação nesta hora. Amém? Aí mesmo onde você estiver, feche seus olhos, levante a sua mão e peça a graça de Deus. Amado Deus, Pai Celestial, eu agradeço a Ti por essas horas, minutos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. E agora, Pai, levanta minha mão, por favor, dos irmãos, doentes, enfermos, necessitados, cura as enfermidades de cada um, restaura o seu corpo, Deus físico, para Te adorar com mais e mais graça, Senhor. Toma cada um em Tuas mãos. Conceda a bênção, a libertação para aquele que sofre, para o cansado, abatido, fadigado, o doente, ó Deus, o aflito e necessitado. Deus, no nome de Jesus Cristo, apazigua todas as situações. Nós repreendemos todo espírito mal, todo espírito de enfermidade, seja o que for, ordenamos que saia dessas vidas, dessas casas, ó Deus, e que a graça soberana os alcance e possa inundar a sua vida de alegria. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, crendo na sua palavra, para a glória de Deus pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos nossos irmãos, nossas irmãs. Nós vamos nos despedir com mais uma faixa musical e amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui de novo para vos transmitir mais um pouquinho da palavra de Deus e também alimentar juntamente convosco, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, boa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz do Senhor sempre multiplicados pelo amor divino de Jesus Cristo, aspergido, derramado sobre nós, o qual enche todo o nosso coração. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. E uma boa noite.
fortes. Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Sou pequeno